Olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos tipos de personalidade mais fascinantes que existem, o ISTP. O nosso plano é basicamente desvendar o código por trás do virtuoso e transformar isso num projeto de vida de verdade, sabe? Com estratégias que funcionam para crescer e ter sucesso. Vamos nessa? Para a gente desvendar o ISTP, preparamos um roteiro com 5 passos. Primeiro, a gente vai entender um núcleo, a essência deles. Depois, vamos dar uma olhada em algumas falhas no sistema, que são super comuns. Na sequência, vamos falar sobre como melhorar a comunicação, como usar os talentos na carreira e, por fim, como juntar tudo isso para criar um projeto de vida incrível. Tudo pronto para essa jornada? Muito bem, vamos ao que interessa. Para a gente entender de verdade um ISTP, primeiro a gente precisa decifrar o sistema operacional deles, ou seja, aquelas características principais que definem quem eles são. Vamos descobrir o que faz um virtuoso, ser um virtuoso. Olha só, conhecido como o virtuoso ou o artesão, o ISTP é, na sua essência, um mestre em resolver problemas do mundo real. Esquece aquela conversa longa e teórica. Para eles, a resposta é agir. A abordagem é sempre lógica, direta e, nossa, surpreendentemente eficaz, principalmente quando a coisa aperta e o caos se instala. E onde a gente encontra os ISTPs? Bom, eles são cerca de 5% da população total. Mas o curioso mesmo é a distribuição. Eles são bem mais comuns entre os homens, quase 9%, enquanto só uns 2% das mulheres se identificam com esse tipo. Um dado que já dá umas pistas interessantes, né? Para a gente visualizar isso melhor, pensa no Bruce Lee. Ele é a pura personificação daquela dedicação total do ISTP em dominar uma arte física. Anos e anos de disciplina, um foco quase cirúrgico para aperfeiçoar cada movimento. Isso é a essência do virtuoso em ação. Agora, vamos voar alto com Amelia Earhart. A paixão dela pela aviação não era só sobre a parte técnica, sobre dominar máquinas complexas. Era sobre a busca pela emoção, sabe? A aventura de ir aonde ninguém foi e a coragem de assumir riscos calculados. Um traço super marcante do espírito ISTP. E por falar em presença marcante, olha só o Clint Eastwood. A imagem pública dele, calmo, observador, de poucas palavras, captura perfeitamente essa natureza mais reservada do ISTP. Ele mostra pra gente que o respeito muitas vezes vem não pelo que se fala, mas pelo que se faz. Então, resumindo a ópera, quais são os superpoderes do ISTP? Pensa numa calma que não se abala no meio do caos, uma habilidade quase mágica de consertar qualquer coisa e uma independência feroz. Eles são aquelas pessoas que já estão resolvendo o problema enquanto todo mundo ainda está discutindo qual é o plano. Mas como qualquer sistema bem complexo, até o virtuoso tem seus potenciais bugs. O interessante é que esses desafios, muitas vezes, são só o outro lado da moeda dos seus maiores talentos. Vamos investigar essas falhas para entender como dá para otimizar o sistema. E olha, este slide mostra essa dualidade de um jeito perfeito. São os dois lados da mesma moeda. A espontaneidade que os torna tão adaptáveis pode levar a riscos desnecessários. A lógica que os faz eficientes pode ser vista como frieza. E a independência que eles tanto valorizam pode acabar sabotando planos de longo prazo. É um equilíbrio bem delicado. Na prática, esses desafios se tornam obstáculos reais. Dificuldade de lidar com emoções, uma aversão quase alérgica a regras e burocracia e um tédio profundo com a rotina. E a comunicação? Muitas vezes, essa busca por eficiência soa como falta de tato, sabe? E isso pode criar atritos na vida pessoal e profissional sem que eles nem percebam. Reconhecer os desafios é o primeiro passo, e é um passo crucial. Agora, vamos focar no upgrade mais importante de todos, as ferramentas de comunicação. Dominar essa área é a chave para construir relacionamentos mais fortes, mais profundos e, acima de tudo, que valham a pena. Essa citação aqui é a chave para decifrar o código afetivo do ISTP. Eles não vão escrever um poema, mas com certeza vão consertar aquela torneira que está pingando há semanas. O cuidado deles está nas ações. Entender que os atos de serviço são a principal linguagem de amor deles é fundamental para se conectar de verdade. Então,
Como um ISTP pode dar um feedback sincero sem soar duro demais? Uma técnica clássica que funciona muito bem é o sanduíche de feedback. Começa com um elogio verdadeiro, coloca a crítica construtiva no meio e fecha com uma nota de encorajamento. Isso ajuda a suavizar a franqueza natural deles e a mensagem fica muito mais fácil de ser recebida. E para quem convive com o ISTP, a regra de ouro é clareza e respeito. Fale de forma direta, respeite o espaço pessoal e não force a barra para um mergulho emocional. A conexão de verdade acontece em outro lugar, na ação compartilhada, construindo algo juntos. É aí que a mágica acontece. Com as ferramentas de comunicação na mão, vamos agora aplicar essa lógica toda do ISTP na carreira e nas finanças. O segredo do sucesso aqui não é tentar se encaixar num molde que não serve, mas sim construir uma vida profissional que esteja em total sintonia com a sua natureza. Para entender o sucesso de um ISTP, a gente precisa entender como eles aprendem. Eles precisam fazer. Teoria e palestras longas são como uma prisão para eles. A aprendizagem de verdade acontece quando eles podem desmontar o motor, escrever o código ou pilotar o avião. A experiência prática é o melhor professor, sem dúvida. Essa tabela dá um mapa bem claro de onde eles brilham. Carreiras que exigem pensamento rápido, soluções práticas e autonomia são o habitat natural deles. De engenharia a serviços de emergência, de tecnologia a empreendedorismo. O fio que conecta tudo é sempre o mesmo: aplicar habilidades de forma tangível no mundo real. E para o crescimento financeiro, a estratégia é exatamente a mesma: aplicar essa mentalidade lógica e sistêmica. Isso quer dizer escolher carreiras com habilidades técnicas que o mercado valoriza, analisar investimentos como se fossem um quebra-cabeça e, o mais importante, transformar metas distantes numa série de tarefas pequenas e imediatas. É assim que se constrói estabilidade. Isso nos leva à grande questão, a peça final do quebra-cabeça. Como um STP pode pegar todos esses elementos, os pontos fortes, os desafios, as habilidades e projetar de forma consciente uma vida que não seja só bem-sucedida, mas que seja profundamente feliz e gratificante? O crescimento de um ISTP geralmente segue uma jornada bem clara. Começa na juventude, com o domínio do mundo físico e da lógica. Com a maturidade, eles começam a desenvolver uma intuição, a ver padrões e prever o futuro. E o grande desafio, muitas vezes na meia-idade, é integrar a inteligência emocional para criar conexões humanas mais profundas e que façam sentido. O segredo para uma vida plena, então, não é tentar se transformar em outra pessoa. É sobre achar o equilíbrio perfeito. É sobre honrar suas necessidades essenciais, como independência e aventura, e, ao mesmo tempo, se desenvolver de propósito em áreas de crescimento, como a consciência emocional e o planejamento a longo prazo. Para começar essa jornada de equilíbrio, aqui vai um kit de ferramentas bem prático. Coisas simples, como usar uma roda de emoções para conseguir identificar o que se está sentindo, ou perguntar se a outra pessoa quer uma solução, ou só ser ouvida. Isso pode ter um impacto gigantesco no desenvolvimento pessoal e nos relacionamentos. E para a gente fechar, fica aqui essa ideia. Para um ISTP, a vida é o sistema mais complexo, desafiador e gratificante que existe. Com as ferramentas certas e um entendimento profundo do próprio código, não há limite para o que pode ser criado. A única pergunta que fica é: qual vai ser o seu próximo grande projeto?